Oi, pessoal, de volta para a segunda parte da nossa aula. Eu vou falar agora um pouco a respeito do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Este documento, ele antecedeu as diretrizes curriculares e a Base Nacional Comum Curricular. E eu vou apresentá-lo porque é muito interessante perceber também que antes desses dois documentos tinha um outro, ou seja, tem o referencial, as diretrizes construídas com base neste referencial, a Base Nacional Comum Curricular teve como base as diretrizes, que teve como base o referencial, e o referencial foi todo formulado, pensado de acordo com a LDB, de acordo com a Constituição Federal de 88, entre muitas coisas vigentes para aquela época. E vocês vão perceber que, de uma forma diferente, ele também colocava a criança na perspectiva de que na educação infantil ela desenvolve habilidades e aprimora, de uma forma um pouco diferente, mas ela também existe. Então é um outro documento que eu decidi colocar por último para falar a respeito dele, porque ele é vigente, porém nós temos outros reformulados que estão vigentes também e de acordo com a realidade que nós estamos vivendo. Vou colocar os slides agora, vamos acompanhar juntos. Aí estão os slides. É continuação do vídeo anterior. Neste primeiro slide, eu coloquei uma linha, na verdade eu peguei no site, como eu disse, eu acabei fazendo algumas pesquisas também para aprimorar este documento, como eu disse, muito importante para vocês terem de forma muito resumida como esses documentos tratam a educação infantil, as brincadeiras, as interações nesta esfera. E aqui nós temos, eu até vou colocar em modo apresentação para ficar melhor a visualização. Nós temos uma linha com as datas e conforme esses documentos foram aparecendo. Então, olhem lá, em 1998 nós temos a Constituição Federal que estabelece o atendimento em creche pré-escola e é um dever do Estado e um direito da criança de 0 a 6 anos de idade. Então, vejam bem, estar na escola é um direito da criança. Em 1996, depois da Constituição Federal, veio quem? A LDB, que reconhece a educação infantil como um segmento que promove a aprendizagem e parte integrante da educação básica. Bom, com a Constituição Federal dizendo que é dever do Estado, um direito da criança, tá? O atendimento em pré e creche, viu-se necessário a construção de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394, porque antes da 9394 nós tínhamos a 5692 de 1971, tá? Então, uh, existia a 5692 de 71, aí veio a Constituição Federal de 88, depois desse tempo ainda, tivemos um período de 5692 de 71 e só em 96 que veio a LDB reformulada de acordo com a Constituição Federal. Devido à LDB, viu-se a necessidade de construir um referencial curricular nacional para a educação infantil, lá em 1998, tá? Que é publicado como parte dos documentos dos parâmetros curriculares nacionais. Então, existem os PCNs, né? E o referencial é parte de toda essa documentação que foi publicada. Ele reúne objetivos, conteúdos e orientações didáticas. Ele é bem específico para a época, tá? Eles dão a total importância para a criança, mas para aquele momento. Vocês vão perceber que com o tempo tudo isso foi aprimorando. Então depois nós temos as diretrizes para aquela época melhorada em relação ao referencial e depois nós temos a Base Nacional Comum Curricular. Em 2006, o acesso ao ensino fundamental é antecipado para os 6 anos de idade, por conta de uma alteração na LDB. Tá? Então, lá em 2006, o ensino fundamental passou a ser a partir dos 6 anos, porque antes era a partir dos 7, passou a ser a partir dos 6 anos. Em 2009, a partir da publicação da emenda constitucional 59, de 11 de novembro de 2009, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 a 5 anos, tá? Então, lá em 2006,
o ensino fundamental passou a ser a partir dos 6 anos, tá? E lá em 2009, existe a obrigatoriedade da criança estar na escola a partir dos 4 anos, tá? Ou seja, dos 4 aos 5 anos, que é a pré-escola. E neste mesmo ano, em 2009, surgiram as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, tá? Que servem para orientar o planejamento curricular das escolas, propõem a organização por eixos de interações e brincadeiras, tá? Então, vocês vão perceber uma certa similaridade com o referencial curricular nacional para a educação infantil, porém lá ele não coloca de forma tão explícita os eixos estruturantes, as brincadeiras e as interações. Lá nas diretrizes eles foram colocados. Lá no referencial eles falam da brincadeira, eles falam da importância da interação, do aprender, entre outras coisas, mas a brincadeira, a sensação que dá para quem lê o documento é de que ela está presente, sim, na rotina da criança, mas ela é apenas um item, tá? A brincadeira, e não como o item principal, como nós temos atualmente, tá? Além disso, como diz ali nas diretrizes curriculares, traz como marco conceitual a indissociabilidade entre o cuidar e o educar. E em 2017, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que institui e orienta a implantação de um planejamento curricular ao longo de todas as etapas da educação básica. E na educação infantil, ela dialoga com as diretrizes curriculares nacionais, mas traz um detalhamento maior ao listar os objetivos de aprendizagem. Olha que interessante. Este último item, o de 2017, fecha a fala que eu tive no vídeo anterior. Lembrem-se que eu falei por algumas vezes que nós temos as diretrizes curriculares, elas estão muito próximas da Base Nacional Comum Curricular, só que a Base Nacional, ela coloca de forma detalhada. Então, quando lá nas diretrizes curriculares fala que a criança precisa participar e interagir de acordo com as diferentes linguagens, quando nós vamos na Base Nacional Comum Curricular, ele coloca todas essas linguagens. Então, realmente, a Base Nacional, ela é um todo, ela acaba englobando diretrizes e, por consequência, os referenciais, só que de uma forma muito mais detalhada para o momento que nós estamos vivendo. Bom, aqui a apresentação do referencial, ele apresenta uma reflexão sobre creches e pré-escolas no Brasil. Então, estava começando, foi o início de tudo. Situando e fundamentando concepções de criança, de educação, de instituição e do profissional, que foram utilizadas para definir os objetivos gerais da educação infantil e orientam a organização dos documentos de eixos de trabalho que são agrupados em 2 volumes relacionados aos seguintes âmbitos de experiência: formação pessoal e social e conhecimento de mundo. Ainda o referencial, ele é um documento bem técnico, tá? Ele coloca vários itens com pequenas explicações e o que deve ser alcançado ou objetivado dentro de cada um daqueles itens, tá? É isso que eles colocam. Então, vejam bem, é um documento que reflete sobre a pré-escola no Brasil e sobre as creches, fundamentado em concepções de criança, mas ainda a criança não está naquele todo como a Base Nacional Comum Curricular coloca. Eles já colocaram a criança como principal ator naquele momento, podemos dizer assim, é como o principal no momento. Mas ainda falava-se muito do adulto, não se falava muito da interação entre as crianças, das crenças, culturas, valores, empatia. Ou seja, para o momento, era um documento inovador. O volume relativo, então, quando nós tínhamos estes volumes, né, porque existe o referencial curricular e alguns volumes que vão dando algumas diretrizes e orientações. Então, um volume relativo ao âmbito de experiência, formação pessoal e social, que contém o eixo de trabalho que favorece prioritariamente os processos da construção de identidade e autonomia das crianças. Então, vejam,
como existe uma ligação entre estes documentos. Ele fala da autonomia e identidade das crianças, tá? Isso falava-se muito lá em 2006, 2005, 2004, até mesmo em 2007, entre outros anos aí, falava-se muito da autonomia. Mas era uma coisa que ainda ficava muito mal interpretada, porque falava assim autonomia e muitas vezes dava a sensação da perspectiva assim. Muitas vezes vocês já devem ter ouvido falar, eu ouvi muito na época. O aluno pode escolher o que ele quer aprender, o aluno pode isso, pode dizer se quer ou não. Sim, né? Ele pode dizer se ele quer ou não, mas ele também precisa saber que ele precisa expressar de uma outra forma. De repente ele não quer cantar naquele momento, mas ele pode desenhar, ele pode brincar, ele pode conversar, ele pode fazer muitas coisas. A autonomia em dizer se o que quer ou não aprender é um pouco complicado dizer isso. E esse tipo de fala tinha-se muito neste período, até surgir as diretrizes curriculares. Falava-se muito, né? Então, às vezes as pessoas falavam assim, eu sou totalmente construtivista, o aluno... Peraí um pouquinho. Porque, né, tudo isso, depois da LDB, referencial curricular, falava-se muito no construtivismo, entre vários autores que tratam a respeito do assunto. E aí você falava assim, os professores dizendo, eu sou construtivista, porque meu aluno, ele pode escolher o que ele quer, como escolher. Como assim? Como que é essa organização, né? Como que o aluno escolhe? Eu não quero aprender matemática, eu não vou fazer? É assim? Não, né? Então, por isso que ficou aí um documento por um bom tempo, muitas formações, muitas orientações durante esse processo. Mas quando a gente fala de autonomia, a gente fala de protagonismo, ser autônomo, de ir em busca do seu conhecimento, de pesquisar, de refletir, de fazer conexões entre os conhecimentos. Então, você está lá na educação infantil, você trabalha uma determinada brincadeira que tem a intencionalidade de desenvolver alguma habilidade matemática, a autonomia daquele aluno tentar conectar do seu conhecimento, propor estratégias para ele sair daquela zona de conforto que ele está e tentar resolver aquela brincadeira, tentar chegar num resultado final. Isso é a autonomia das crianças, mas ela precisa ser direcionada. Então, na época, falava-se muito e acabou dando alguns certos problemas. Por isso que tinha-se ali formações e mais formações, porque era tudo muito novo, né? LDB, referencial curricular, parâmetros curriculares, eram os principais documentos que nós tínhamos para a época. Então, olhem lá. Um volume era relativo ao âmbito de experiência, conhecimento de mundo, que contém 6 outros documentos referentes aos eixos de trabalho orientados para a construção das diferentes linguagens pelas crianças. Olhem aqui, ó. Construção das diferentes linguagens pelas crianças. Vejam até que está marcado de cor também, uma cor verde. Isso foi dito lá também nas diretrizes curriculares. Eles falam exatamente desta forma, nas diferentes linguagens. E lá na Base Nacional Comum Curricular, nós falamos dos campos de experiências. Então, percebam que desde o referencial curricular nacional, que teve como base a LDB, já fala das diferentes linguagens, tá? Da construção das diferentes linguagens, ou seja, de como expressar esse conhecimento. Mas para ela construir as diferentes linguagens, precisa ser proporcionado isso a ela. Tá? Uma criança não vai saber, é só um exemplo, tá? Se você coloca, se uma criança não conhece o que é um carrinho ou uma boneca, e de repente você coloca todas as peças deste carrinho ou desta boneca desmontada dentro de uma caixa e pede para a criança montar, se ela não sabe o que é, se ela nunca viu um carrinho, se ela nunca viu uma boneca, ela não vai conseguir montar. Então, para a criança expressar as diferentes linguagens, precisa ser mostrado para ela como são essas linguagens. Tá? Então, por isso que eu digo que na época era muito perigoso quando falava-se que a criança podia escolher o que ela queria aprender. Porque era tudo muito novo e cada um estava interpretando a sua maneira, mas não. Essas diferentes linguagens é a forma como ele expressa o seu conhecimento. Isso eu já disse em outras aulas também, quando a gente fala, eu citei até um exemplo da habilidade do que é o somar. Será que eu posso dizer que o meu aluno está errado quando eu falo que eu
que ele, que eu tenho 5 peras e 2 maçãs, e ele fala que eu tenho 8 frutas, será que a habilidade do somar, eu posso dizer de forma implícita que ele está totalmente errado? Ele pode me expressar de uma forma diferente, por mais que ele não tenha mostrado o resultado correto para a faixa etária que ele está. Mas será que a habilidade de somar ele não sabe mesmo? Né? Então, é uma forma de apresentar. Lá na educação infantil, ele não vai saber mostrar para vocês daquela forma bonitinha, sistematizada lá na matemática. 5 mais 2, passo o traço igual a 7. Óbvio que não. Isso é uma sistematização. Isso, com o tempo, ele vai aprender. Mas as diferentes linguagens podem te mostrar que o seu aluno, que a sua criança, já sabe minimamente o que é a habilidade de somar, que é ter algo a mais, mesmo que ela não tenha te mostrado o resultado exato. Até porque, dependendo da idade, ela não vai conseguir, quer dizer, mas ela sabe que é ter algo a mais, tá? Então, vejam que no referencial curricular, nas diretrizes curriculares e na base nacional, já fala das diferentes linguagens de como expressar o conhecimento. E continuando, e para as relações que estabelecem com os objetos de conhecimento. Movimento, música, artes visuais, linguagem oral, escrita, natureza, sociedade, matemática. Então, olhem aqui, ó, de uma forma muito técnica, né? Quando fala música, artes, natureza, sociedade, matemática, aqui ele está mostrando para a gente todas as formas de expressar o conhecimento, tá? Que seja na linguagem matemática, que seja na linguagem oral. Quer dizer, o que é uma linguagem oral? É declamar um poema a respeito de um determinado conhecimento, é cantar, é falar, é narrar. Então, há várias possibilidades a serem consideradas para este momento, tá? Para o momento que era lá na época. Então, temos aí, né, o concepção da criança. O foco está no desenvolvimento integral da criança, mas ela ainda não é vista como alguém que responde aos estímulos dados pelos adultos. No caso da escola, os professores, tá? Então, assim, o foco era na criança, tá? Mas ela era vista ainda como uma criança que respondia apenas aos estímulos dos adultos. Então, o foco é nela. Por isso que aquela hora eu falei, ela era colocada como o principal, a criança é colocada como a principal, mas a principal tendo um direcionamento específico de um adulto. Tá? Então, por isso que eu falei que a brincadeira ela era um item. Na verdade, a brincadeira era um algo a mais, tá? Então, tinha a brincadeira, tinha uma aula disso, uma aula daquilo, colocada na época, mas a brincadeira e a interação ainda ela não tinha esse foco, ela não tinha esse olhar amplo que se tem atualmente, tá? Então, na época, eles consideravam que a criança precisava especificamente de um adulto. Não que ela não precise atualmente, óbvio que ela precisa, mas atualmente a interação criança com criança ela é infinitamente muito válida, tá? A partir da mediação de um adulto. Então, essa é um pouco da diferença. Então, mesmo que a criança está no desenvolvimento integral nela, considerando todas as perspectivas e todas as linguagens, assim como é dito nas diretrizes e na base nacional curricular, ainda eles consideravam que era importante fazer tudo isso de acordo com as diretrizes de um adulto, né? Era assim, basicamente, que eles colocavam. Então, pessoal, eu inclusive vou falar o que está no referencial curricular. Eles colocam que quanto menor a criança, mais ela precisa de adultos que interpretem o significado de seus movimentos e expressões, auxiliando-a na satisfação de suas necessidades. À medida que a criança cresce, o desenvolvimento de novas capacidades possibilita que ela atue de maneira cada vez mais independente sobre o mundo à sua volta, ganhando maior autonomia em relação aos adultos. Então, vejam, o texto é bacana, é muito interessante, é um texto muito próximo da realidade que nós temos dos documentos oficiais vigentes e mais atuantes para o momento, porém ele sempre fala que era em relação aos adultos. Ele nunca coloca a interação criança com criança, a autonomia de criança com a criança, a perspectiva de você estar interagindo com uma criança e perceber que a forma como ela
expressou um conhecimento, ou a forma como ela pintou, como ela desenhou, também serve para a autonomia e o protagonismo da criança, do eu. Eles sempre fazem referência ao adulto. Era essa a diferença, tá? Que nós temos em relação ao referencial curricular nacional. Objetivo: esclarecer o que deve ser ensinado nessa etapa da educação básica. Esclarecer o que deve ser ensinado. Então, lá eles tinham um pouco, sim, do que é ser ensinado. Como nós temos agora também, nós não estamos fugindo. Vocês sabem, eu já falei por diversas vezes, nós temos as diversas áreas que devem ser consideradas para desenvolvimento de habilidades, competências e aprimoramento das mesmas. Tá? Lá também, tá bom? E não fugir a isso, então percebam que há uma similaridade. Tá? O que diz lá neste documento também? Que a organização dos conteúdos para o trabalho com movimento deverá respeitar as diferentes capacidades das crianças em cada faixa etária. Tá? Então, tinha que ser tudo muito selecionado. Bem como as diversas culturas corporais presentes nas muitas regiões do país. Então, quando a gente fala das culturas corporais, a gente fala da cultura num todo, né? Não somente das culturas corporais. A gente fala da cultura, das crenças, dos valores. E olha que interessante, eles já tratavam sobre isso lá na época. Né? Um dos primeiros documentos que nós tivemos depois da nova LDB, ele já falava da questão de se considerar as culturas, as crenças, mas tudo muito ali dentro, podemos dizer, da sua caixinha. Tá? Os conteúdos, no caso, deveriam ser priorizados e priorizar o desenvolvimento das capacidades expressivas da criança. Né? Então, como que ela expressa o conhecimento? Vejam que bacana. Eles já colocavam isso. Quer dizer, dentro da educação infantil, é importante considerar como que a criança expressa o seu conhecimento. Muitas vezes não interpretado desta forma, tá? Mas era assim que deveria acontecer. A gente entender as capacidades de como a criança expressa aquele conhecimento, tá? E sempre lembrando que os diferentes espaços e materiais, os diversos repertórios, as diversas culturas, crenças, valores, brincadeiras, jogos, danças, atividades esportivas e outras práticas sociais são algumas das condições necessárias para que o processo na educação infantil ocorra. Isso está lá no referencial. Vejam bem, né, como era uma questão de interpretação e como é uma questão de vocês perceberem que todos os documentos oficiais estão ligados entre si. Eles são novos, mas eles são aprimorados de acordo com o anterior. Então veio a LDB, o referencial foi pensado de acordo com a LDB, vieram as diretrizes, foram pensadas de acordo com os referenciais, veio Base Nacional Comum Curricular, que foi pensada de acordo com as diretrizes, de acordo com o referencial, de acordo com a LDB e Constituição de 88. Então, percebam o ciclo, percebam que interessante e que bonito de se ver tudo isso, de se entender a ligação que há entre todos estes documentos. Mas aí vocês podem me perguntar, tá, professor, mas a gente só vai utilizar a Base Nacional? Claro que não. Né? A Base Nacional é um documento novo, foi pensado, reformulado, mas todos estão vigentes. Todos devem ser considerados e pensados, transpondo para a nossa realidade. O referencial está valendo? Sim, eles estão lá, os referenciais, as diretrizes estão valendo? Sim, elas estão lá. Cada um tem alguma coisa para mostrar diferente. Tá? De repente você precisa de um item que está lá no referencial. O referencial pode te ajudar a interpretar, de repente, uma situação da Base Nacional Comum Curricular. As diretrizes curriculares podem te ajudar a entender, de repente, um item que não foi muito bem interpretado lá nos referenciais. E assim sucessivamente. Tá? Bom, como que ela está organizada? Em eixos que devem ser considerados de forma integrada.
Movimento, identidade, autonomia, conhecimento de mundo, artes visuais, músicas, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, matemática. Olha aí, nós falamos de eixos estruturantes, né, nas diretrizes curriculares e na Base Nacional Comum Curricular, que são as brincadeiras, as interações, e lá no referencial eles também tratam de eixos, mas eles tratam de eixos de forma mais específica, mais pontual. Porque tanto o movimento, a identidade, a autonomia, conhecimento de mundo, artes visuais, música, linguagem oral, escrita, natureza, sociedade e matemática, todos estes eixos estão embutidos nas brincadeiras e nas interações, tá? Por isso que eu falo muito da intencionalidade. Quando a gente fala da intencionalidade, é de garantir tudo isso, o movimento, a identidade, a autonomia, o protagonismo, conhecimento de mundo, empatia, crenças, valores, artes visuais, tá? Então, vejam, e aí nós temos o quê? Lá, quando eles falam destes eixos, nos outros documentos, os eixos são as interações, as brincadeiras e as interações, mas nós temos as linguagens para as diretrizes, que elas acabam considerando tudo isso, e nós temos os campos de experiências lá na Base Nacional, que acaba garantindo tudo isso também. Então vejam, como eu disse, que bonito de se ver essa ligação, esse encadeamento entre todos estes documentos. Ou seja, ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e movimentos, as crianças também se apropriam do repertório da cultura na qual estão inseridas. Isso é uma frase que está lá no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, um dos primeiros documentos que nós tivemos depois da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vejam que interessante. Tudo é uma questão de interpretação, de estudo e de encadeamento entre as informações. E sempre lembrando que tudo isso está vinculado às brincadeiras e às interações, que é o vigente para o momento, que é a principal prática docente para o que nós temos. Então, tudo isso está sendo mostrado para vocês, tá? Para vocês entenderem que as brincadeiras e as interações, elas não surgiram do acaso. Sempre considerando que existe todo um estudo da psicologia por trás. Quer dizer, não se diz o seguinte, não se diz de forma aleatória, as brincadeiras, as interações. Se diz de forma muito bem teórica e embasada em principais teóricos que as brincadeiras e as interações são importantes, sim, na educação infantil. Então, todos estes documentos se complementam e eles se complementam com base em uma teoria da psicologia, com estudos específicos, tá? Então, inclusive, vocês vão perceber tudo isso. Na época, por exemplo, nós éramos alfabetizados de uma outra, eu fui alfabetizado de uma forma da família silábica, B com abá, B com ebé. Hoje em dia, nós temos as hipóteses de escritas. Ou seja, ou a gente montava uma frase, montava o som e as sílabas na época, ou a gente não sabia nada. Ou a gente acertava a continha, ou a gente não sabia nada de matemática. Atualmente é diferente, porque nós falamos de habilidades, nós falamos de hipóteses descritas, e todas essas habilidades e hipóteses descritas, elas começam a ser construídas lá na educação infantil com as brincadeiras e as interações. No momento que a gente fala de imitar, desenhar, escrever, pintar, nós já estamos desenvolvendo isso. As crianças começam a sair daquele período das garatujas, e quando a gente mostra um ambiente alfabetizador ou matematizador, ela começa a observar, ela começa a tentar desenhar uma letra. Por isso que a gente começa a sair das garatujas, começa a ir para aquele pequeno repertório de palavras que ela tem, que é uma criança ainda pré-silábica, que é aquela criança que sabe letras do seu nome, letras conhecidas, letras próximas, letra do próprio nome, algumas letras do próprio nome, e assim sucessivamente. Tá? Então, por isso, da importância dos jogos e das brincadeiras, e por isso de vocês entenderem todos estes documentos oficiais que são propostos para a educação que nós temos. Tá? Bom, vou parar aqui, só colocar, tá, pessoal, todos os materiais. Vocês sabem que as nossas aulas todas têm como base teóricos, documentos oficiais, para que depois tudo isso seja transposto lá na prática de vocês, tá? Na prática docente de vocês, na nossa, enfim. Bom,
Deixa eu só parar aqui o compartilhamento. Bom, então eu finalizo essa explicação destes 3 documentos. A princípio, eu só apresentei os 2, né, as diretrizes curriculares e a Base Nacional Comum Curricular, porque foi o que eu tinha pedido na aula anterior. E hoje eu decidi também apresentar para vocês o referencial curricular, tá? Que é o principal documento da época e que serviu como base para a construção de todos esses documentos e para mostrar para vocês que todos eles estão se conversando, todos eles estão falando de brincadeiras, interações e da importância de toda essa prática lá na educação infantil. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso e nos encontramos na próxima aula. Tchauzinho, pessoal!